sei nem se tem mais alguma coisa para falar depois de tanto. No primeiro domingo, olá, meu nome é Alcimou, estou aqui com o Dr. Rubens, psicólogo, amigo de ministério, e nós vamos tentar ainda, dentro do tempo, desenvolver um assunto que é justamente saúde emocional. No primeiro domingo, com o Dr. Alex, como o Armando já falou, cuidando do coração da vida do semeador, nós falamos sobre saúde física, né? Então, toda aquela coisa de alimentação, exercício, que o Alex, que tem formação para aquilo, nos instruiu com muita sabedoria, né? No segundo domingo, que foi domingo passado agora, o Ricardo Max, ele trouxe também falando sobre a saúde emocional. E hoje nós vamos continuar falando sobre saúde emocional. Eu particularmente, ao longo desses anos, eu tenho ajudado muitas pessoas através do escritório de aconselhamento. Pessoas com realmente aquilo que que a ciência diagnostica como doença do homem interior, cura da alma, né? O Rubão, ele tem formação nessa área, ele vai nos trazer também esse assunto, porque precisamos entender um pouco mais na prática, de forma mais dinâmica, o que é aquilo que o Ricardo Marques falou domingo passado, tá certo? Mas antes de entrar e passar a palavra para o Rubens, eu queria ler um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja de Tessalonicenses. E por sinal, o apóstolo Paulo ele falou muito sobre aquilo que nós chamamos alma, que as ciências humanas, ela chama de psique do homem, tá certo? Inclusive, ele citou o homem interior e o homem exterior. O homem exterior é justamente essa carcaça que vocês estão vendo aqui, tá certo? Que a gente precisa cuidar, que foi justamente o primeiro tópico a ser desenvolvido, que é da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, né? A alma, ela é um pouco mais complicada de entender, porque é a parte invisível do ser humano. A gente não consegue ver a alma do homem. A gente consegue identificar algumas características da alma do homem baseado em ações que o homem acaba tendo, né? Como o Armando falou, né? De ira, né? Então, a gente sabe que ali é uma doença na alma que está instalada, que eu não quero perder muito tempo. Porém, o apóstolo Paulo ele fala assim, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. A palavra íntegros é uma tradução que chama inteiro. Quer dizer, o que é que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Que o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E ele explica o que é esse tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados inteiros e irrepreensíveis. A palavra irrepreensível é de boa conduta, tá certo? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então o apóstolo Paulo, ele falou muito do homem interior, e aqui ele fala das três elementos que compõem o homem. O homem não é dividido em corpo, alma e espírito, não. Ele é corpo, alma e espírito. E nessa noite ainda, o Rubens vai tentar explicar de forma mais científica o que a gente entende então, em forma espiritual, porque a parte espiritual do homem é confundido muito com a alma, porque todas as duas é a parte invisível do homem. Porém, com o corpo, nós nos conectamos com outro ser, nos abraçamos, beijamos, não é verdade? Hoje mesmo, cheguei aqui e recebi um beijo de um amado irmão que com certeza Deus colocou amor no coração dele para comigo, né? Nos apertamos a mão, com o corpo, que a ciência chama soma, tá certo? Com a alma, nós nos conectamos com aquilo que é relacional.
É o nosso relacionamento. E o espírito é aquilo que nos conecta com o mundo espiritual. Então, um é com o corpo físico, outro com o mundo relacional e o outro com o mundo espiritual. Então, essa é chamada tricotomia, tá certo? Que compõe o homem, né, na formação do homem, né? Tá certo? Então, eu quero orar e o Rubens vai dar continuidade, trazendo um pouco mais da parte mais científica, né? E as experiências dele como psicólogo. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Já fomos ministrados aqui pelo pastor Armando, pela leitura da tua palavra, Senhor, tantos textos, Senhor, que a Bíblia contém para nos ensinar a cuidar realmente da nossa saúde. E o que nós vamos falar aqui, Deus, é espiritual. Como falar de alimento também é espiritual. Então, nos ensina, Senhor, a tirar todos os vícios que nós temos, os maus hábitos que nós temos, para que possamos nos apresentar ao Senhor, como o apóstolo Paulo falou para a Tessalonicense, de forma irrepreensível, no corpo, na alma e no espírito. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor, você fica aqui, por favor. Boa noite, eu me chamo Rubem. Muito especial estar aqui nessa noite. E principalmente ao lado do pastor Alcimor, né? Acho que a gente estava conversando sobre o dia de hoje. E quando se fala em saúde emocional, né, a gente vai trabalhar ainda um pouco sobre isso e tudo mais. Vai falar um pouquinho de uma maneira mais objetiva. Mas a caminhada pastoral tem muitos desafios, e dentre esses desafios, né, eu conversando com o pastor e ele compartilhando comigo, é de ter esse contato com o sujeito, né, com a gente, com a nossa humanidade, muitas vezes nos momentos de maior fragilidade, né? Então, tipo, aprender com o pastor e chega assim, pastor, o que é vivenciar momentos difíceis? Quantos anos de ministério, pastor? Como conselheiro, já estou há 37. Como pastor, estou há 27. 37 anos como conselheiro, então, pelo menos desses 37 anos aí, diretamente tendo contato com pessoas ali que estão no seu momento, muitas vezes, mais vulnerável, né? No momento de vulnerabilidade emocional, onde muitas vezes tudo parece perder o sentido, é onde a gente se desfaz das nossas armaduras sociais, vamos dizer assim, que é aquilo que a gente constrói ao longo do tempo, aquilo que a gente procura demonstrar e procura passar para as outras pessoas socialmente. Porque muitas vezes, no nosso íntimo, nós pensamos e nós queremos fazer uma coisa, mas socialmente nos é imposto outra coisa. Então, assim, né, quando... eu fiquei muito feliz do pastor Alcimor estar aqui, porque eu acho que a gente tem a oportunidade também de estar aprendendo com alguém que vive ali diariamente com essas pessoas que estão despidas dessas armaduras sociais, né? Pode ir aí, Vini. Vamos seguindo nos slides. Pronto, para o OMS, né? Conceito de saúde. Rapaz, muito se pensou que durante muito tempo que a saúde era a ausência de doença, né? Rapaz, você está bem? A pessoa diz, rapaz, eu não estou no hospital, não estou sendo medicado, eu estou bem. Então, mas a Organização Mundial da Saúde, ao longo do tempo, foi adaptando tudo isso, que durante muito tempo foi somente a ausência de doença. Depois a gente viu que era o bem-estar biopsicossocial. Ponto. E agora entende-se como bem-estar biopsicossocial e espiritual. Quando a gente vê o biopsicossocial, rapaz, biológico, psicológico e social, você está bem em tudo isso, é um negócio bem complexo, né? Muita coisa, né? E ainda colocaram o espiritual, porque hoje a ciência entende a espiritualidade como algo importante na constituição do sujeito. A ciência vai tratar a espiritualidade de forma ampla, e a gente vai trazer aqui para a nossa realidade a espiritualidade dentro da fé cristã, né, em Jesus. Aqui são algumas notícias que saíram recentemente, aqui trazendo para a nossa realidade, de que Fortaleza é a capital do Nordeste com o maior número de diagnósticos de depressão em adultos, né? Que impactante falar sobre isso. Depressão é algo, né, muito comum de ser falado, e até, né, muitas vezes na internet a gente tem esse lance do clickbait, né? Não necessariamente isso representa um número real, porque foi, né, quando a gente vai para a pesquisa vem dizendo, não, a pessoa, você tem o quê? Né? Não foi algo que foi
do sistema propriamente de saúde, mas das pessoas que foram respondendo à pesquisa, e não necessariamente a pessoa ter sintomas depressivos quer dizer que ela está com depressão. Mas só em ela ter sintomas depressivos ao ponto dela relatar isso numa pesquisa significa que ela está tendo um prejuízo minimamente funcional, né? Então, aí, 13% dos entrevistados, né, 13,2%, é equivalente aí a, estimado aí, 308 mil fortalezenses. A gente está falando daqui, tá? Muita gente, né? Pode seguir, Vini. Então, depressão associada aí, né, a esse excesso de passado, essas lembranças, muitas vezes, coisas, traumas que aconteceram, situações específicas pelas quais a gente traz isso de forma muito viva, coisas que nós não temos o poder de mudar, muitas vezes, né? Passou, a gente não tem o que fazer, né? Então, aí são alguns sintomas, né? Que a pessoa chora com facilidade, enfim, né? Algo mais diagnóstico nesse sentido, pode passar, Vini, vamos lá. A pessoa fica irritada, né? E a ansiedade está associada ao excesso de futuro no presente, né? Eu penso em tudo que pode acontecer, eu penso em toda desgraça que você imaginar, de coisa ruim, eu estou pensando que vai acontecer agora, amanhã, depois, mas está tudo agora, tudo presente. E o ponto que eu quero chegar aqui, né, não é uma ideia de que seja ali um bate-papo, vamos dizer assim, voltado para algo muito diagnóstico, no sentido de o que é que eu tenho, o que é que eu vou fazer, muito pelo contrário. Vamos trazendo para uma questão, quando a gente fala do biopsicossocial e espiritual, quando a gente fala de espiritualidade como algo que tem uma importância e uma relevância dentro do processo, fazendo aí um gancho com o que a gente ouviu domingo, né? Fazendo de forma didática para que a gente possa trazer aí para a nossa vivência aqui enquanto comunidade. À medida que eu tenho uma ausência de uma extrema presença do futuro, né? Eu penso sempre no que pode acontecer, e de passado no presente, quando a gente pensa aí, né? A gente entra nessa relação com Cristo, automaticamente a gente começa a vislumbrar de que aquilo que se passou, eu não tenho mais o controle, mas Cristo ali, né, tem o poder, né, transformador de reescrever minha história daqui para frente, e aquilo que está por vir, né, eu entrego, né, para Deus, né, para Cristo, para que até então Ele resolva a partir desse processo. Lógico, né? Eu estou falando isso aqui de forma mais didática, entendendo de uma ansiedade, né? Ou sintomas depressivos dentro da normalidade. Alguém sabia que depressão é normal aqui? Ou ansiedade é algo normal? Quem sabia disso? Sabia disso? Pronto, ansiedade é normal, viu, gente? Todo mundo precisa ser ansioso. Se a gente não for ansioso, né, a gente nem se acorda para fazer as coisas, né? Então a gente tem uma diferença, né? Porque ansiedade ficou muito, né? A palavra ansiedade, né? Esse termo ficou assim, rapaz, eu sou ansioso. Então automaticamente você já pensa que aquela pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada e seus derivados dentro disso. Mas a ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia, ela que faz com que a gente se organize, que a gente pense. Eu me acordo de manhã, eu vou fazendo ali a minha lista de tarefas, isso faz parte da ansiedade, porque senão eu vou deixar para acontecer só na hora. Então eu vou organizando isso dentro do processo. O sintoma depressivo, propriamente dito, se a pessoa não lembra do passado de alguma forma, ela tem problema, um problema cognitivo de memória, né? Então ela vai lembrar do passado. A gente pensa em depressão quando esse passado ele traz uma angústia existencial para o sujeito, onde ele não consegue caminhar sem lembrar daquilo que aconteceu anteriormente e ser, vamos dizer assim, paralisado nas suas atividades, né? A ansiedade, né, pode passando aí, Vinha, sobre a epidemiologia da ansiedade, o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo, né? Não sei se vocês sabiam disso. A média da população mundial é 3,6, né? O Brasil aí ele caminha aí, se eu não me engano, para 9,3, Vini. Passa aí mais 2 slides. 9,3. Então, enquanto a média mundial é 3,6, no Brasil a gente tem aí 9,3 da população do Brasil sofrendo aí com ansiedade já considerada patológica, certo? Uma ansiedade patológica, ou seja, praticamente 10% da população do Brasil aí sendo assolada aí por esse mal, né? Tem alguns dados aí relacionados a essa outra extremidade,
que é mortes por suicídio, né? Então, suicídio também é algo que tem, né, números aí alarmantes, né? Que vem aí justamente dessa angústia profunda, desse sofrimento, né, humano atenuado. Então, vem crescendo principalmente em jovens e adolescentes, é assustador, né? O Brasil aí hoje tem uma média aí, entre 2010 e 2019, 112 mil mortes, né, mais ou menos, por suicídio. E, infelizmente, vem crescendo, né? Um aumento aí, 43% de mortes aí. Enfim, né, algo realmente bem delicado. E para que esses números, né? Para que a gente tem trazido? É algo muito forte, muito delicado, mas é para a gente refletir de que a nossa saúde emocional ela é muito importante. Não existe saúde física, a gente usa às vezes para fins didáticos, né? Saúde física, né? E a saúde mental, né? Mas não tem como desligar uma coisa da outra. Então, rapaz, se eu não estou bem fisicamente, automaticamente eu não vou estar bem, porque eu não estou bem fisicamente. E mentalmente, a mesma forma. Se eu estou num quadro depressivo, ou então ansioso demais, automaticamente meu corpo ali vai dar sinais. Então, uma coisa não anda separada da outra. Pastor, dentro da vivência do senhor, como é que o senhor tem observado, né, ao longo do tempo, todas essas questões aí relacionadas à saúde emocional das pessoas ao longo do tempo, dentro da comunidade? A saúde emocional é algo que muitos... para vocês terem uma ideia, não faz muito tempo, não se falava em doença da alma, não falava, não, era problema de nervos. Estão lembrados? Problema de nervos, né? Que, na verdade, é justamente isso que a ciência traduz hoje como enfermidade da alma. E alguns até chegam a dizer que, não, se tiver Jesus, não, vamos para a Bíblia, né? Olha, Jesus como homem, que ele foi 100% homem e 100% divino, a diferença de Jesus como homem, de nós, é que ele não pecou, tá certo? Mas ele teve todas as reações humanas, tanto no físico, no corpo, como na sua alma. Ele teve fome, ele teve sede, coisas que faz parte do nosso corpo. Mas ele também teve ansiedade. Lá no Getsemane, ele ficou tão ansioso, tá certo? Porque estava chegando a hora, tá certo? A gente não entende porque Jesus chegou a suar gota de sangue. E a ciência fala que suar gota de sangue, ou seja, dilatar os poros, chegar ao ponto de sangrar, é o mais agudo das ansiedades. Então, Jesus teve ansiedade. Se você for para alguns profetas, tá certo? Também passaram por isso. Elias foi um deles, né? Que passou também por depressão. Então, a depressão, hoje, o diagnóstico que acontece mais é justamente aquilo que é crise de ansiedade, né? A indústria farmacêutica tem faturado muito e cada vez mais é descoberto comprimidos, um remédio mais sofisticado para tratar, porque o brasileiro ele está vivendo muito ansioso. São dois diagnósticos que é talvez de 20 anos para cá, se eu não me engano. Um é o borderline, né, que é viver nas bordas, e o outro é o burnout, né? Burnout, né, que é o esgotamento, porque o homem anda correndo demais, ele não para, né? Ele não obedece aquilo que é espiritual. Olha, Deus, no 7º dia, descansou. Então, a gente está correndo muito, e acaba o físico, certo? Sendo prejudicado, porque são doenças psicossomáticas. São doenças da alma que tem efeito no corpo, né? Por exemplo, se você é muito ansioso, você pode pegar um gastrite, uma úlcera, tá certo? Que é uma doença física, é no corpo, mas é causada pela doença da alma. Sim, e interessante de tudo isso, né, de que a indústria farmacêutica ela vem ali, né, desenvolvendo vários fármacos, seja para depressão, para ansiedade, e entendendo de que assim tem os aspectos biológicos dentro do processo ansioso, né? Por isso entra a adição aí do fármaco no processo,
Mas o fármaco ele tem a propriedade da regulação biológica, mas o estímulo tem a ver com aquilo como a gente enfrenta as coisas. Então vai chegar uma hora que o fármaco ele não dá conta, ele equilibra por um lado, mas psicologicamente você ainda não tem desenvolvido estratégias para lidar com aquilo que se está posto todo dia. E esse é o nosso grande desafio. Por isso, quando se pensa numa conduta terapêutica, não se pensa única e exclusivamente como uma única coisa que vai resolver todas as situações. Por isso que o bem-estar é bio, psicossocial e espiritual. Tem o biológico, tem o social, que é onde você está envolvido, né, o meio pelo qual você está inserido, os aspectos psicológicos, a espiritualidade como um todo, entendendo de que é um grande pacote, vamos dizer assim, que tende ali a auxiliar no processo. Não existe solução simples para problema complexo. Cientificamente falando, existem aí frentes de atuação dentro disso, né? É interessante a pontuação do pastor com relação aos diagnósticos, né? E realmente a gente tem aí hoje um boom, vamos dizer assim, né? Uma grande elevação nos diagnósticos de transtornos ansiosos devido à quantidade de estímulo que a gente recebe. A gente está aqui, meu amigo, aí de manhã, a primeira coisa que faz aqui é olhar o celular, ver o que é que tem lá. Aí vai abrir um aplicativo de uma rede social. Ou então, muitas pessoas dormem com o celular na cabeceira da cama. Ou então, dorme ali, para aqueles que já estão mais no sistema, eles vão botar ali do lado do travesseiro. E se vibrar, ele tem que olhar, porque ele não pode ficar sem olhar o que é que está acontecendo, né? E a gente chama isso daí, né, de uma hiperestimulação dopaminérgica, né? Então, as pessoas elas ficam sempre num estado ansioso. Vocês lembram que eu disse que a ansiedade é algo normal? Faz parte, né? A ansiedade faz parte. Só que você estimula tanto essa ansiedade que o que até então poderia ser algo cotidiano, você está sempre nesse estado de alerta. E o estado de alerta ansioso, ele vai deixar você num estado que a gente chama de luta ou fuga. Seu corpo ele fica tenso. Se você passa por um momento que você está ansioso, vamos supor, você passa meia hora ali para entrar numa entrevista de emprego. Essas meia hora você está super ansioso, você está tenso. Quando acaba a entrevista, parece que você levou, que nem a gente diz aqui no Ceará, uma pisa. Rapaz, parece que eu levei uma pisa. Ou então, um momento de discussão, um momento de tensão que você estava ansioso, quando você termina, rapaz, parece que eu levei uma pisa. Por quê? Porque existem ali substâncias químicas que deixam você tenso, né? O sistema nervoso central ele vai para esse mecanismo de luta ou fuga, ou seja, você não consegue mais dormir direito, porque você está com altos níveis de adrenalina, você não descansa, e automaticamente isso aí é uma bola de neve. Daqui a pouco você está altamente sobrecarregado e ali apresentando vários outros sintomas patológicos dentro disso. Eu particularmente, grande parte das pessoas que eu acompanhei eram pessoas surtadas, chamados surtos psicóticos, né? Então, quando a pessoa chega no nível de descontrole emocional e, às vezes, até mental, é onde realmente tenta o suicídio e acaba chegando e encontrando, né? Porque é o descontrole, a pessoa internar, toma uma medicação, inclusive, algumas vezes, que não é recomendado, até tratamento de choque, tá certo? Então, durante toda essa minha caminhada, eu tive várias pessoas. E quando estavam no seu estado normal, não mexia no espiritual. Mas quando está surtado, mexe no espiritual também, tá certo? Então, e a depressão, que é algo mais diagnosticado hoje, ela tem 3 origens. Ela tem a origem que é falado como psicogênita, é aquela que é chamada hereditária, ou psicógena, hereditária. Tem a depressão, que é situacional e reativa, que qualquer um de nós, como ele falou, a ansiedade, qualquer um de nós podemos ficar ansioso, né? Eu realmente tenho momento que eu fico realmente um pouco ansioso, principalmente porque eu sou aquela pessoa que sou proativa. Então, eu não deixo nada para depois. Então, eu fico ansioso porque eu quero fazer logo, eu quero terminar logo. Então, muitas vezes, isso mexe com o nosso metabolismo, né? Então, a situacional e reativa, qualquer um de nós pode passar. Por exemplo, você recebe uma notícia boa. O que é que acontece? Uhul! Ganhei um carro no sorteio do Iguatemi, né?
Ou não? Ou não fica alegre? Hein? Fica. Fica não só alegre, como também fica excitado. Tá certo? Não estou falando de sexo, não. O ânimo excitado. Mas quando você recebe uma notícia ruim, reage do mesmo jeito, só que é para baixo. É aonde entra o que as ciências traz o diagnóstico como bipolaridade. Porque nós podemos estar alegre ou podemos estar triste, tá certo? E para isso precisa um equilíbrio. Quando a gente vive muito triste, que é a depressão, ou muito alegre sem motivo, é também prejudicial, porque fica excitado. Aí vem outras coisas que vêm agregado. Insônia, inquietação, né? Aí vai por onde? Tem muita gente que acaba se estafando, entrando em burnout, né? Burnout, porque não relaxa, não dorme direito, aí tem que tomar remédio para dormir, tem todo... Graças a Deus, digo assim, eu não sou contra os remédios, não. Existe esse remédio para ajudar as pessoas, porque já pensou você passar um mês sem dormir? Rapaz, não tem ser humano que aguente, não, né? Porque o físico, né, que é o soma, ele sofre também. E o burnout, ele está cada vez realmente mais comum, né? O burnout, ele é uma psicopatologia principalmente, né, ali atrelada ao excesso de trabalho, de tensão, né? E tem sido cada vez mais comum, principalmente aí quando a gente para analisar as novas formas de trabalho, né? A pessoa, não, vamos trabalhar home office, é massa. Depende, né? Às vezes você está trabalhando home office, significa que você não tem hora para trabalhar. Você vai, eu vou falar com você 10 horas da noite, porque você está em casa, né? Então você não foi hoje para a empresa durante o dia, você não pegou o trânsito, e isso automaticamente bagunça todo esse sistema, você acaba não lidando bem com essas situações, acaba se cobrando demais, pegando uma carga excessiva de trabalho, e as coisas saem ali do equilíbrio, né? E tendem a deixar sintomas muito mais prejudiciais. É aquilo que no passado era algo conhecido como estafa. Isso, né? Sim. E pessoas estafadas, né? Chega no nível de cansaço onde o corpo não responde, né? Aí tem o pescoço duro, né? E tem vários sintomas que é muito fácil você identificar quando você está vivendo um momento de esgotamento, né? Inclusive até herpes, né? Que é uma doença fisiológica, física, na verdade. Ela se manifesta. Ela se manifesta também como a reação pelo cansaço, né? Por isso o apóstolo Paulo, ele orienta para nós, os cristãos, nos manter em equilíbrio. Então nós podemos... A participação da alimentação, a boa alimentação, é importante, que vai ajudar, né? O Armando falou aqui, né, sobre o câncer, né? O câncer vem pelo comer e ele pode também ser curado. Não estou dizendo que uma fruta X vai curar câncer, não. Eu estou dizendo que muitos dos alimentos que nós comemos, ele traz doença para a nossa alma também. Acaba que essa junção, né, quando a gente fala de equilíbrio, né, a gente pensando, né, de forma mais ampliada, uma boa alimentação dentro do que é possível, né? Tem pessoas que... A gente vive num país onde nem todo mundo tem condições de comer ali o desejado, né? Então, mas quais são as melhores escolhas que eu posso fazer dentro daquilo que eu tenho disponível, né? Uma boa alimentação, inserir uma atividade física automaticamente, né? Um acompanhamento médico sempre que possível, de rotina, ali, uma boa noite de sono. O sono é muito importante, gente. Uma noite de sono realmente ali de qualidade, né? Fazer a higiene do sono para conseguir dormir direitinho. Se vocês já tiveram a impressão de que vocês dormiram a noite todinha, mas acordaram cansados, quantos aqui, né? Levanta a mão aí. Quantos aqui acordam? Pai, eu tô aqui, parece que eu levei, né, uma pizza de novo, né? Mas tu dormiu? Dormiu, mas não teve um sono de qualidade, né? O sono, ele tem aí... Sono reparador, né? Exatamente. Você não tem um sono reparador, você acorda tenso. Nós estamos falando sobre saúde emocional. Talvez no próximo domingo, eu acho que é saúde mental. Que é algo também
que faz parte também, nós precisamos buscar autoalimentar, porque no mundo que nós vivemos hoje, é importante também cuidar da nossa mente. Porque a mente faz parte do corpo do homem. E é através da mente que muitas coisas afetam a nossa alma e também o nosso espiritual. Por exemplo, você que gosta de assistir o Barra Pesada, não existe Barra Pesada? Rapaz, tomara que não, mas se não tem o Barra Pesada, tem as franquias, né? As franquias, Rota 22, né? Antigamente, Mão Branca. Esse é o novo, Mão Branca. Mão Branca, Meu né? Deus. Então, quer dizer, você está alimentando a sua mente para ficar doente. Sim. Tá certo? Não vou muito longe, não. Basta você assistir Jornal Nacional. Né? O Fantástico deixou de ser fantástico. Tem muita sangue, carnificina, né? Então, quer dizer, tudo isso traz doença para a alma do homem, para a mente do homem. E nós precisamos também cuidar disso. E muitas vezes se privar de não assistir certos programas não quer dizer se esconder da realidade, não. Você não precisa assistir o Barra Pesada para saber que as coisas estão violentas, não. Você sabe que está violento, mas você quer ver sangue mesmo, quer ver o pessoal lá todo triturado, você sabe que não tem estrutura para isso, você vai ver, né? Você sabe que está violento, sabe o que é que acontece. Então, assim, entender ali também até onde vai o seu limite, o que é que você tem ali que a gente chama de estratégias emocionais para enfrentar certas coisas. Se você se colocar em certas situações ali de exposição desnecessária, automaticamente vem todos esses estímulos, tanto o ansioso como aquilo que aconteceu pode suscitar ali lembranças de coisas que já se passaram e automaticamente lhe levar ali para um quadro mais depressivo, vamos dizer assim, ruminativo, né? Nós falamos em depressão, falou de ansiedade, mas outras doenças da alma vivem em algumas pessoas que precisam também de um tratamento. É aí onde entra a ciência, a psicologia, que é a ciência que estuda o comportamento do homem, né? Estou fazendo propaganda aqui da psicologia, né? Porém, o que é que acontece? Por exemplo, hoje, autorrejeição, certo? É uma doença da alma. Tem pessoas que chegam até o suicídio porque não se aceita do jeito que é. Aí acaba buscando alternativa. Vocês já viram aqueles programas onde a pessoa praticamente se deforma de tanta injeção, de tanta cirurgia? Já? Né? O que é isso aí? Procedimento. É justamente doença da alma daquela pessoa que não se aceita do jeito que é. Nós precisamos entender que Deus nos criou de forma pessoal. Por isso é importante a gente nos aceitar, né? Sim. E muitas vezes, né, quando se fala em saúde emocional, se pensa em algo realmente patológico dentro desses quadros, né? Assim, dentro desses diagnósticos. Não, o fulano tem transtorno de personalidade borderline, não, o fulano tem burnout, o fulano... Rapaz, mas não necessariamente, quando a gente fala de saúde emocional, a gente está falando de uma psicopatologia propriamente dita, porque a gente tende sempre a querer colocar em caixinhas. Não, se eu não tomo uma medicação X, se eu não tenho um diagnóstico X, eu estou bem emocionalmente. E como o pastor Alcimão acabou de falar, muitas vezes são angústias existenciais ali, que não necessariamente você vê como algo que você precisa tomar uma medicação, mas você não se aceita. São rejeições ali que você sofreu, né, que você passou durante seu processo de desenvolvimento, ou às vezes situações de bullying, vamos dizer assim, né? A pessoa está lá no colégio e tal, passou por situações ali onde ela foi exposta a um sofrimento, a ridicularização pelos amigos ali, os amigos entre aspas, né, pelos colegas ali, né, do colégio e tudo mais, e são marcas que a pessoa leva e isso pode aí gerar graves feridas emocionais que não necessariamente estão dentro desses diagnósticos, mas fazem com que você leve uma vida sem poder usufruir da qualidade que realmente você pode ter, porque aquilo ali vem marcando e vem, sabe, se refletindo dentro das suas atitudes. A gente pensa que não, mas, por exemplo, pessoas viciadas, né? Eu particularmente, porque é o efeito psicológico na vida de um viciado, né? Você cheirar uma cocaína, você tomar um gole de uísque, cachaça, sei lá, quem já passou por essa experiência sabe que dá uma sensação, certo? Não estou dizendo que é boa, não. Estou dizendo que dá uma sensação, tá certo? Mas, assim, o que é que leva um ser humano a ser viciado em cheirar gás butano? Gás butano, botijão de 13 litros, com a mangueira aqui, quase morrendo. Eu estou falando de alguém que eu acompanhei, certo?
que eu acompanhei. Depois essa pessoa se converteu, se tornou até um missionário da Jocum. Ou então a pessoa viciada em comer telha. Comer telha. O que leva isso a uma pessoa nesse estágio? Pelo menos telha não tem nenhum sabor. Não faz muito tempo, acho que coisa de uns 8 a 10 anos, teve uma reportagem do Fantástico que a mulher nos Estados Unidos era viciada em comer tijolo. Ela estava toda arrebentada por dentro de tanto. O que leva a isso? Doença na alma. Tá certo? Quer um exemplo aqui, que é uma doença da alma, que às vezes o homem acha que não, e a mulher também não. Viciado em masturbação. Ser viciado em masturbação é uma doença da alma que precisa muito de cura. Quando eu falo, o cara que se masturba é viciado em masturbação. São pessoas que, às vezes, muitas vezes por dia, tá certo? E o físico não aguenta, mas a pessoa acaba... Onde é que está a causa? É no físico? Não, é na alma do homem. Tá certo? Já dizia minha avó, né? Tudo demais é veneno, né? E cientificamente todas essas compulsões aí, elas têm fatores fisiológicos e biológicos, né? Como o pastor bem colocou, o próprio o vício, um exemplo, em masturbação, ele tem a ver com justamente substâncias dopaminérgicas que você vai achar em outras drogas também. Como o vício hoje em dia, né, que a gente chama de namofobia, que é o vício em smartphones, né, em dispositivos e tudo mais, a gente está sempre conectado, né? Hoje isso é uma patologia, porque tem pessoas que não conseguem viver sem estar conectados às redes sociais e aos dispositivos. Nós temos aqui talvez 20 minutos. Eu não sei se é pertinente deixar a oportunidade de você fazer perguntas. Se a gente puder responder, a gente vai responder. Tá bom? O microfone aí para... Vini. Você levanta o braço que eu levo o meu microfone. Pronto. Alguém tem alguma pergunta que queria fazer? Tem o microfone ali. Só levantar a mão aí. Perguntas. Não? Tranquilo. Ou foi tão bem explicado que não precisa de explicação. Ou está todo mundo querendo ir embora. Ou todo mundo está voando sem saber de nada, né? Então... Vai, Roberto. Boa noite, me chamo Roberto. Falando dessa questão aí da saúde emocional, da doença da alma, né? A busca pela medicação também, ela é conveniente, né? Ela traz a ajuda também, né? Mas também o risco de se tornar um dependente da medicação, né? Tem esse fator também. Então, por exemplo, fazer uso de uma medicação, a partir do momento que se faz o uso da medicação decorrente, ela sempre se pede uma dosagem maior. Qual é o risco disso aí? Que pode a pessoa se tornar dependente mesmo? Existe assim, né? Foi muito pertinente sua pergunta, né? Até para a gente quebrar alguns tabus. Primeiro, a prescrição propriamente dita, né? Tanto que a gente fala muito da automedicação, né? Tipo assim, não faça automedicação, que esse é um dos fatores importantes. A prescrição médica para esse tipo de fármaco é importante que seja com um profissional especialista, né? Quando eu falo profissional especialista, todo médico vai prescrever psicofármaco? Ele pode, se deve ou não, é uma conduta ética. Hoje, quem prescreve, né, com mais precisão é o médico psiquiatra. Ele é o especialista para isso. Aí, analisando, né, tudo isso, durante muito tempo, existia uma classificação, que é um tipo, certo? Quando a gente fala de classificação, a gente fala de tipos de medicação, que ela tinha 2 efeitos dentro disso, que era a tolerância e a dependência. A tolerância é o quê? Eu vou tomando aquela medicação, vamos supor, tomo um benzodiazepínico, que é aquele tarja preta, né? Vamos supor que ele é 5 miligramas. Só que depois de eu usar um tempo, ele cria uma tolerância, que é o quê? 5 miligramas já não vai surtir mais efeito. Então, aumenta a miligrama. E a dependência é justamente o que você está dizendo. Rapaz, não, agora eu preciso tomar para eu conseguir dormir. Chega um exemplo, né? No caso de um benzodiazepínico ou um outro fármaco dessa classificação. Então, chega um momento que você fica dependente de tomar aquilo ali e ele cria
ali uma tolerância, ele não age da forma com que era mais para agir, você vai aumentando, aumentando. Então, hoje existe uma gama de estudos científicos que indicam um exemplo de que o uso contínuo, né, a médio e longo prazo de benzodiazepínico está altamente atrelado a doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, entre outros. O porquê e isso se criou durante muito tempo, esse tabu do ficar dependente, né, vamos dizer assim, né, criar um vício na medicação. Hoje, a classificação usada para os fármacos que a gente chama dos antidepressivos e antipsicóticos de terceira geração, eles já não, eles não têm não causam nem dependência nem tolerância. Então, você não fica dependente tecnicamente, mas às vezes as pessoas estão usando, ela acha que tomar aquela medicação vai fazer com que ela... Um exemplo, tem medicações que elas começam a fazer efeitos a partir de 21 dias, e você precisa tomar todo dia aquela medicação. A pessoa toma um dia sim e 8 não, e ela toma e diz assim, agora eu fiquei tranquila. Não faz efeito nenhum, mas o fato dela estar tomando aquele comprimido, ela diz, tá massa. Então, e na verdade é uma que a gente chama de subdose, porque é uma dose muito baixa, num espaço de tempo que não corresponde, né, ao que a gente chama da terapêutica farmacológica, não vai ter efeito, ficou por isso mesmo. Então, o acompanhamento do médico psiquiatra é muito importante para que ele vá acompanhando passo a passo, ali no retorno, fazendo o ajuste correto daquela medicação, adicionando ou retirando aquela medicação no tempo correto e da forma correta. Então, existe um tabu devido a essas medicações de primeira geração, não no primeiro de que é moderno, mas foram as primeiras feitas, que elas tinham esse efeito, e também devido à automedicação do sujeito ficar usando aquilo ali de forma indiscriminada. Mas hoje, os fármacos funcionam de uma forma diferente, e esse acompanhamento pelo especialista faz com que você tenha um parâmetro para não cair, né, incidir nesse processo. Interessante que eu tive uma experiência, teve uma época que eu estava vivendo um momento de insônia, mesmo porque eu tenho uma apneia do sono, então eu durmo com um aparelho, certo? Já não é tão confortável dormir com o aparelho, aí o sono não vinha de jeito nenhum. Obviamente, passando alguns dias, a gente acaba, o corpo ficando cansado, né? Aí eu conversei com uma irmã aqui na igreja, né? Ela disse, pastor, eu tenho comprimidos lá em casa, certo? Eu tomo o remédio. Eu vou trazer para o senhor, eu vou trazer 2 comprimidos, o senhor parte ele no meio, toma só a metade, né? Aí, primeira noite, tomei a metade, rapaz, dormi com uma beleza, né? Dormi assim, porque acordei assim, descansado, né? É bom, né? É legal, né? Principalmente para quem tem insônia, sabe? O sofrimento, né? Aí o segundo dia eu não encontrei o outro pedaço, a outra metade. Aí eu digo, eu vou ter que tomar, sabe uma coisa? Eu vou tomar o outro todinho. Aí eu peguei o remédio, aí comecei a tomar, rapaz, não dormi nada. Quer dizer, quando eu tomei a metade, eu dormi. Quando eu tomei o inteiro, eu não dormi, né? Aí passou 2 dias, aí eu fui conversar com a irmã, aí disse, não pode, se eu só tomar uma metade e dormir, eu não pode, né? Aí quando eu fui olhar, eu estava tomando Imosec. Meu Deus! Estava tomando o remédio errado, ó. E é interessante essa questão da automedicação, porque é o seguinte, né? Por que a medicação precisa ser prescrita por um especialista, né? Porque para não correr o risco, né, de você tomar ali um Imosec ou um Lactopurga no lugar, né, do negócio que é para você dormir, né, você vai passar a noite todinha do trono para a cama, mas o fato de que algumas medicações, né, dependendo do quadro clínico do paciente, dependendo ali, às vezes o paciente é um portador de doença crônica e ele faz o uso de outras medicações, né, que a gente chama de interação medicamentosa. Esse paciente está fazendo uso de X medicações, e se você não tem um manejo e você prescreve uma medicação que faz uma interação medicamentosa, ela pode ter efeito contrário. Uma pessoa pode estar ansiosa, ela usa uma medicação, né, que
age ali dentro desse quadro ansioso, mas essa interação medicamentosa pode deixar ele mais ansioso ainda. Então, dentro da psicologia hospitalar, né, dentro da conduta hospitalar como um todo, é muito comum você ver pacientes, por exemplo, que passaram por um processo cirúrgico e com o efeito de uma interação medicamentosa da anestesia, ele tem um surto psicótico, vamos supor, né, ou um quadro de ansiedade generalizada ali, episódio, né, um episódio de ansiedade e assim sucessivamente. Então, a medicação propriamente dita, ela precisa ser prescrita por um profissional porque existem alguns fatores que precisam ser observados para a medicação correta, né, para o fármaco correto e a miligrama correto. Yes. Pode perguntar. Pode perguntar. Boa noite, eu sou a Ana. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você estava falando a respeito do fármaco, que pela sensação que a pessoa toma e se sente bem, isso gera o efeito placebo. Aí a minha pergunta é a seguinte: o efeito placebo pode gerar uma dependência também? Sim, sim. Só que não é uma dependência... Ó, Vini, também tem uma pergunta bem aqui. Ó. Não é uma dependência biológica. Ela é uma dependência psicológica, né? Quando a gente fala da dependência, às vezes você usa o termo dependência química, né? Então é uma dependência que o seu corpo ele sente falta de uma substância. Nesse caso do efeito placebo, ele é uma dependência psicológica mesmo, né? Então é muito comum, um exemplo, em idosos. Isso a gente vê muito na prática clínica dentro do hospital, dos idosos que chegam muito, né, com o que a gente chama dos PANs da vida, né? Clonazepam, diazepam, enfim, todos aqueles que a gente chama, os benzodiazepínicos, tarja preta, né? Então ele chega, ele já está usando aquela medicação numa miligrama que ela não funciona mais, mas ele só, rapaz, tipo assim, meu filho, não tira essa medicação, não, que eu só durmo depois que eu tomo esse comprimido. Né? Então é muito comum, aí ele já é um efeito assim, já é psicológico, né? Ele acha que tomando aquela medicação, e às vezes é um trabalho muito delicado da equipe para conseguir tirar, porque o problema não é porque não faz mais efeito, o problema é porque o uso dessa medicação a médio e longo prazo pode trazer muito prejuízo, né, para esse paciente. Então aí no caso aí a gente difere da dependência psicológica, né, da dependência química, biológica propriamente dita. E o nosso corpo, ele é muito, eu acho que é um pouco covarde, né? Porque, vamos supor, não estamos falando nem em medicação, não. Eu vou falar uma coisa bem simples. Café. Total. O café, né? Tem pessoas que têm que tomar café, que são sem dor de cabeça, né? O corpo se acostuma com o café. Não estou falando que não deva tomar café, não. Eu estou falando que é muito fácil o organismo se acostumar com a medicação, né? Sim, o café ele é psicoestimulante, né? Então é muito fácil. Eu mesmo tomo café demais. Quem me conhece sabe. Para a gente encerrar, né? Eu me chamo Cleison. Oi, Gleice. Na minha casa eu sou famoso por dormir muito rápido. Meus filhos me chamam para assistir alguma coisa e quando vê eu já estou dormindo, né? Isso é comum. E há 3 anos atrás eu passei por um problema com uma pessoa que me deu um prejuízo muito alto e eu passei por um período sem conseguir dormir à noite. Assim, eu dormia, mas por diversas vezes durante o período da noite eu me acordava. A minha pergunta é, será que eu estava passando por um grau de ansiedade? Eu não fui diagnosticado disso. E eu vou dizer também o que aconteceu, que aí melhorou também para eu conseguir dormir, né? Conversei com várias pessoas, aí me orientaram a acionar a justiça para resolver isso, que eu não tinha domínio para conseguir resolver isso. E aí algumas pessoas me orientaram a fazer uma atividade física. Daí, há 3 anos atrás, eu comecei a pedalar. E aí, com o tempo, eu consegui dormir melhor sem o uso da medicação. Mas aí a minha pergunta, assim, só para se puder me responder ou não. Eu estava com um grau de ansiedade alta porque o meu pensamento via um problema constantemente. Por exemplo, eu trabalhava, era pandemia, era home office, como você falou, Rubem. Aí, quando eu conseguia passar os problemas... as atividades do trabalho... Aí, quando eu jantava, quando eu ia tentar relaxar à noite, aí vi o problema que a pessoa tinha me causado. E eu não conseguia tirar esse problema da minha cabeça. Esse que era o problema que não me deixava dormir. É interessante, porque biologicamente, se a gente parar para... Assim, a ansiedade e a depressão,
elas têm uma ação biológica muito parecida. Tanto que a linha de atuação, exemplo, da psicoterapia e da farmacoterapia, você pode se encontrar às vezes com uma pessoa, ela vai dizer, não, eu tomava tal medicamento. Você vai dizer, mas tu tinha depressão? Não, eu tinha ansiedade. Às vezes é o mesmo fármaco, porque o processo biológico é o mesmo. Então, quando você me fala isso, eu vejo duas situações. Eu vejo um estímulo ansioso pela resolução daquilo que precisava, né, ser resolvido. Ao mesmo tempo, um estímulo dentro disso depressivo pela ruminação do que aconteceu. Então, você percebe que existem aí duas estimulações diferentes, mas que elas são associadas dentro disso. Biologicamente, tem aí algumas substâncias, né, alguns hormônios que são liberados, principalmente, não vou entrar muito tecnicamente, mas existe uma liberação de cortisol dentro desse processo. Isso é a parte biológica. A parte psicológica disso daí é a angústia de algo que aconteceu, você não tem o poder de resolver porque já aconteceu, mas você quer que se resolva através de outros meios e isso vai voltar repetidas vezes. É quase que, assim, né, de uma linguagem popular, quase como se fosse um processo traumático dentro disso. Traumático porque ele ainda não foi resolvido. E vem essa tensão, né? Então é um quadro assim complexo dentro disso, e a atividade física funcionou muito bem no seu caso, né, e para vários, assim, ela é muito prescrita, né, a gente pensa que prescrição é só de fármaco, né, mas não, a atividade física ela é muito prescrita em episódios assim, porque é onde você tem a liberação de outros tipos de hormônio que já vão lhe relaxar nesse sentido. Você também tem o hábito de, durante exercícios físicos prolongados, pensar em outras coisas, trabalhar outras áreas, e você cansa um pouco mais, chega e consegue ter uma noite de sono mais reparadora. Então, assim, o fármaco é muito positivo, mas tudo é uma terapêutica completa para que você não dependa única e exclusivamente disso. É uma das alternativas e, às vezes, é a alternativa mais circunstancial naquele momento, para que, a partir de então, outras práticas sejam inseridas para que, posteriormente, aquilo ali seja retirado, né? E a preocupação, ela tem o potencial de trazer enfermidade para a alma do homem, né? E quem lida com pensamento repetitivo, rapaz, é uma tortura. Muitas vezes precisa de uma medicação para desacelerar a mente, porque a mente ela funciona assim, normalmente, mas a pessoa excitada, aí não consegue dormir mesmo, não. Aí tem insônia, inquietação, e muitas vezes até chega a dormir, mas não é o sono REM, não é um sono reparador. E aí acorda, como ele falou, né? Todo doído, como tivesse de ressaca, né? E é interessante, pastor, essa pontuação. Eu lembrei de uma professora que eu tive durante o percurso acadêmico, que ela dizia assim: eu me compadeço muito mais de uma pessoa que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo, que está dentro de uma classificação onde esse pensamento ele é repetitivo demais. Tipo assim, rapaz, será que eu fechei essa garrafa? Aí vai, olha, será que... E dentre outras coisas, ou com limpeza, né, com a higiene pessoal, ela dizia que se compadecia muito mais dessa pessoa do que, às vezes, uma pessoa que tem esquizofrenia. Ela dizia assim, a pessoa que tem esquizofrenia, ela está vivendo a realidade dela. Então, ela está ali desconectada, muitas vezes, do que está acontecendo, e ela está ali vivenciando aquilo. Mas uma pessoa que tem o pensamento repetitivo, ela como se ela estivesse sempre aprisionada, e ela tenta sair e ela não consegue. Então, é um sofrimento muito grande, né? Esse pensamento repetitivo, ele traz muito sofrimento para o sujeito. Aí a pessoa fica muito angustiada, porque fica sofrendo, né? Não sai do canto, né? Algumas doenças da alma do homem traz sérias consequências, né? A insônia é uma delas, né? A inquietação é outro, formigamento, né? Tudo isso é no soma, no físico, né? Chama doenças psicossomáticas. Está na alma a doença, mas tem reação no físico, né? É isso. Podemos encerrar? É isso aí. Obrigado pela atenção de vocês. Valeu, espero gente. que tenha ajudado a compreender sobre saúde emocional, né? Cuidando do semeador. Precisamos
a resolução de cuidar da nossa alma também. Vamos orar? Vamos. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui, a participação do Armando com relação à alimentação, a minha participação do Rubens, Senhor, com relação àquilo que nós temos vivido. E eu te peço, em nome de Jesus, sabedoria, que aqui, nessa noite, pessoas que talvez estejam vivendo síndrome, Senhor, possam buscar o caminho da cura. Então, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, possa afastar de nós todas as compulsões, todas as obsessões, que muitas vezes atrapalham, Senhor, a nossa área espiritual, o nosso relacionamento com o Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.